Chegou o momento de falar dela, a Conmebol Libertadores, porque hoje tem um jogo daqueles no Allianz Parque. Torcedor do Palmeiras vai lotar o Allianz, né? Nosso querido Leão, inclusive, já está indo para lá. Ele deixa o programa na metade, já está indo para lá. Vai trabalhar, fazer a cobertura? Jornalisticamente, né? Responsabilidade profissional. Hoje já está indo para lá e nós vamos ter um encontro hoje. Quer dizer, a gente não vai ter um encontro propriamente dito como tivemos lá em Curitiba, do Abel com o Filipão, porque o Filipão está expulso. Mas teremos um encontro das duas equipes envolvendo aí dois treinadores que manjam muito de Libertadores, hein? O Abel tem 3 participações, 31 jogos, só 3 derrotas, 22 vitórias, aproveitamento impressionante de 77,4%, 2 finais com 100% de aproveitamento, 2 títulos. O Felipão tem 8 participações, 81 jogos, 47 vitórias. O aproveitamento do Felipão é excelente também, hein? Porque são 81 jogos com 65% de aproveitamento. Tem 3 finais e 2 títulos, um pelo Grêmio e um pelo Palmeiras, e a outra decisão também foi pelo Palmeiras. Foi um título e um vice-campeonato. Aí, meus amigos, eu pergunto, só um vai chegar na final. Quem é o senhor Libertadores aí? É o Felipão ou é o Abelão? O senhor Libertadores, hoje, pra mim... Senhor seria o Felipão pela idade, né? O Abel é novinho, mas sim, vamos claro. lá. O cara da Libertadores. Eu acho que o senhor Libertadores ainda é o Felipão. A gente já teve essa discussão aqui, né, com relação ao trabalho dos dois, e o Abel está com um trabalho em construção. Não que o Felipão não esteja, mas ele já disse que vai se aposentar no fim do ano. Então a gente vai, em janeiro, falar da história consolidada do Felipão. Hoje ele é o senhor Libertadores. E eu digo mais, viu, William? A gente fala muito da Libertadores desequilibrada, sem os clubes argentinos, sem os outros clubes de outros países. E a gente sempre caracterizou a Libertadores como um jogo de pegada, como os times argentinos jogam. O Atlético Paranaense tem um toque desses times que não são os times brasileiros. Tem uma atmosfera em casa que intimida, tem um time que ao mesmo tempo é de pegada, e o Fernandinho até incorporou isso, o Fernandinho numa versão, né, volante, times que têm jogadores rápidos e habilidosos na frente, como tem o Vitor Roque, times que se fecham e que também sabem dar catimba, aquele de parar o jogo, e o Atlético tem feito isso na Libertadores também. Igualou, inclusive no sentido anímico, com o Estudiantes, que é muito difícil jogar lá, e conseguiu uma classificação no final. O Atlético Paranaense tem um espírito da Libertadores que a gente estava acostumado a ver antes dessa revolução econômica durante a pandemia, que fez com que os clubes brasileiros se distanciassem absurdamente dos outros clubes da América do Sul. Mas é o espírito do Atlético Paranaense ou o espírito do Felipão? Do Atlético Paranaense, por conta também do Scolari. Porque a gente lembra do Palmeiras campeão em 99, era um time muito técnico. Era uma equipe que era favorita também no quesito técnico. Sim. Mas também igualava na raça, era um time também de muita pegada. Esse Atlético Paranaense tem menos talento individual, tem um jogo coletivo muito coeso, tem uma atmosfera que consegue funcionar a favor do Atlético, que é a Arena da Baixada. Que não vai ter mais, né? Joga agora, se chegar à final, é um campo neutro, mas teve até o jogo de ida. E é uma equipe que tem essas características de ser uma equipe que encurta espaço, uma equipe que muitas vezes tem que picar o jogo, né? Que retarda o jogo, que deixa o adversário nervoso. E o Felipão tem muito disso também, né? Eu acho que o Atlético é o adversário mais difícil para o Palmeiras, porque é o time... Esse é um bom ponto, mais com cara de Libertadores, que a gente não encontra no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Nossa equipe no Allianz Parque já está prontinha lá. Abel Neto, Felipe Facincani. Felipe Facincani, que eu já tive a informação aqui, está se coçando, está com um ciricutico danado para falar desse assunto. Então eu peço a vocês aqui, antes de voltar com vocês, essa conversa... De Vênia. Isso. O Facincani? Isso. Jogo do Palmeiras? Isso. Sempre. Tranquilo? Vocês passam a palavra? O homem tá estilo diferente. É estiloso ele, hein? Ah, meu Deus, lá vem ele com esse óculos escuro. Olha, vou te falar, viu? Tá uma marra, mas tá difícil. O Facincani tá difícil ultimamente, viu? Bom dia pra vocês, meus queridos. O Abel Neto, me diz uma coisa, Abel. Se o seu time fosse disputar a Libertadores hoje, imagina, que coisa maravilhosa, né? Tá difícil isso acontecer, mas se ele fosse disputar hoje a Libertadores e você tivesse que contratar um treinador... Você sabe qual é meu time? Não sei. Você contrataria o Felipão ou você contrataria o seu xará? Bom dia pra vocês.
Bom dia, William Tavares e amigos. Essa mesa, esse estúdio tá lindo hoje, hein? Elton Serra, direto da Bahia, Rafa Marques, do Rio de Janeiro, grande Breler. Bom dia a todos, bom dia aos amigos ligados no F360. Se eu esqueci alguém, daqui a pouco o programa Elton mais geográfico do mundo, né? Mais geográfico do mundo. Exatamente. Bom dia para você com esse estilo maravilhoso. Antes da gente falar do estilo do Facincani, já vou responder sua pergunta. Não tenho a menor dúvida, sua pergunta é muito fácil. Felipão de técnico e auxiliar técnico Abel Ferreira. Bom dia, Facincani. Que estilo, hein? Moretinha. Bom dia pra você. Surpreendente, no muro, mas não tem problema. Importante você dar a sua opinião. Beijão a todos aí no estúdio, também ao fã de esporte conosco. Enfim, estou abelizado hoje, porque seguindo o Abel Neto, não poderia iniciar um programa se não fosse no estilo um tanto quanto diferente. Falou, pega seu óculos e coloca. Mostra pra eles a rapidez com que você se transforma, vai. O óculos é rápido, não. Ele é aquele ali que é só... Puxou, tirou e a gente já volta ao normal, né? Enfim, é um show. Felipe Facincani é um show. Como teremos um show também logo mais, com esse confronto maravilhoso, já estamos sentindo o clima da grande decisão. Óbvio que estará muito mais bonito, com clima de festa. Até ontem, mais de 38 mil ingressos já tinham sido vendidos, cerca de 2.300 para os torcedores do Atlético Paranaense, que também vão marcar presença, e, obviamente, todo o restante para os palmeirenses. Eles falavam, ou vocês falavam aí no estúdio, sobre os dois. Eu gostei muito da fala do Elton, enfatizando o estilo de jogo do Atlético Paranaense, que, na minha visão, ele alia muita técnica e experiência, por exemplo, de um Fernandinho, de um Thiago Heleno, mas Abner, que é muito bom jogador, Kelvin, Alex Santana, né, que trouxe também... Vitor Roque nem se fala. Aí é que eu ia chegar na técnica. Mas tem muito mesmo desse jogo de Libertadores, que o Felipão conhece tão bem, de parar o jogo na hora que tem que parar, que o Palmeiras também tem muito isso, de catimbar, de pressionar a arbitragem. Isso talvez que o Atlético Paranaense vai perder um pouco logo mais, não tendo o Felipão no seu banco de reservas, com aquela pressão na arbitragem que a gente conhece, chamando a atenção dos jogadores, mas não acho que seja por isso que o Atlético Paranaense vai perder ou vai deixar de jogar o jogo que sabe jogar. O Paulo Turra trabalha há um bom tempo com o Felipão, inclusive campeão aqui em 2018, tem tudo para comandar muito bem esse time do Atlético Paranaense, e o Palmeiras da mesma forma com o Abel Ferreira. Tudo que eu falei do Atlético Paranaense com o Felipão, o Abel Ferreira tem mostrado nesses últimos anos aqui no Verdão. Não é isso? É isso, Abel. E tem uma frase engraçadíssima, né? Daquelas que a gente pode cunhar em relação a... Cunhar? Gostei. Gostou, né? Enfim, sobre o que é uma Libertadores. Quem quer romance, compra um livro ou vai assistir uma novela mexicana. Libertadores não se joga só com a beleza, você precisa jogar com regulamento embaixo do braço. Aliás, não só Libertadores, torneios de mata-mata se joga com intensidade e regulamento. Se dentro da intensidade você tiver espetáculo, melhor ainda. Se não tiver espetáculo e jogar só na intensidade, ótimo, você paga a conta, entendeu? Porque você precisa trabalhar com esse regulamento em seu favor. Você precisa jogar por 2 resultados. E dentro desses 2 resultados, se 0,5 e 0-0, claro que na hipotética brincadeira, te valer a classificação, show de bola, entendeu? Até porque, no fim das contas, no torneio de mata-mata, o final que importa é quem está erguendo a taça, né? E o final, e muitas vezes em torneio de mata-mata, geralmente é mais dramático, geralmente é mais intenso, geralmente é mais pegado, é mais imprevisível, porque equipes que muitas vezes a gente não coloca como favorito se apresentam para jogar essa competição com mais inteligência. Então, é como o próprio Abel Ferreira fala, né? É a mente blindada, é a mente fria para você jogar uma competição como essa, você ter a intensidade desse chamado coração quente e dentro de campo você entrar com esse espírito brigador e espírito decisivo. Então, a equipe tem que ter esse tipo de característica, independentemente da qualidade individual dos jogadores. Claro, uma equipe que é muito fraca, que é muito limitada, que é muito mal preparada, não vai chegar. Agora, equipes em que você tem até 50% do efetivo em relação a um time mais técnico, mas que dentro de campo ela alinha muito bem essa inteligência, essa estratégia de jogar uma competição, ela avança e chega. E a gente tem N exemplos no futebol. Aliás, na minha modesta opinião, muito mais exemplos de equipes mais estratégicas, mais moldadas ao resultadismo para vencer esse tipo de competição,
do que aquelas equipes mais plásticas. Se a gente entrar então no assunto Copa do Mundo, a gente sai daqui amanhã só de citar exemplos de equipes que eram menos favoritas, mas que foram lá e bateram campeãs. Na Libertadores também é o próprio exemplo. Então vamos fazer o seguinte, vamos devolver a bola lá para o estúdio com o William e com os amigos, mas antes de devolver a bola para o estúdio, a gente vai acompanhar, vamos ouvir um cara que, na minha opinião, representa tudo isso que a gente falou, uma mistura de técnica, de raça, de catimba, de encher o saco da arbitragem e de jogar muita bola. O capitão do Palmeiras, Gustavo Gomes. Esse cara, ele tem a cara da Libertadores e fala agora no F360. Mais um jogo, né, decisivo, acho que um jogo muito importante para nós, para a torcida, para o Palmeiras, né? Ganhando podemos jogar mais uma final, entrar para a história e a gente tá focado nisso, tratar de fazer nosso melhor para conseguir uma vitória e chegar mais uma vez em uma final. Muito bem, vamos lá, hein? Seguinte, histórico favorável, Palmeiras após perder a ida em mata-matas de Conmebol Libertadores. Classificado ao campeão 6 vezes, eliminado ao vice 5 vezes. Ele foi eliminado nas últimas 3 derrotas na ida, 2018, 2017 e lá atrás, em 2005, tá? É bom dizer, aí eu gosto de pegar um recorte recente, e aí não tem a ver necessariamente com a Libertadores, mas tem a ver, por exemplo, com a final do Campeonato Paulista, onde ele toma 3-1 do São Paulo e faz um segundo jogo implacável, 4-0. Tem a Copa do Brasil, onde ele acaba eliminado, mas ele faz o 2-1, né? Ele complica o jogo, ele começa avassalador, o Palmeiras começa avassalador o jogo, aí nos pênaltis acabou passando o São Paulo. Então, assim, essa derrota para o Atlético Paranaense, guardadas as características de cada equipe aí que o Palmeiras enfrentou, é um muro que o Palmeiras precisa escalar, é aquele Everest que o Palmeiras precisa escalar, porque é o Atlético Paranaense, porque é o Filipão, ou é menos preocupante do que a gente está avaliando? Preocupa, porque não deixa de ser uma desvantagem, mas sendo o Palmeiras, sendo o Abel o treinador, faz com que a gente confie que o Palmeiras ainda é favorito. Faz com que a gente consiga enxergar... Então, bom ponto. O Palmeiras é favorito contra o Atlético Paranaense? Continua... É favorito no jogo ou é favorito para classificar? Para classificar. Para classificar, Continua sendo favorito mesmo com essa desvantagem. Porque a gente já sabe de tudo que o Palmeiras é capaz de fazer, jogando em casa, jogando uma partida de Libertadores que é diferente, que tem esse ambiente que esses jogadores do Palmeiras se habituaram, que eles gostam. Então, por tudo isso e até pela qualidade do time, eu consigo ver que o Abel tem, até esse resultado, algo mais para motivar esses jogadores, para falar, aquele Palmeiras lá de Curitiba não é o que a gente está acostumado a ser, não é o padrão de Palmeiras que o torcedor se acostumou a ver, principalmente jogando no Allianz Parque. E até por isso, eu vejo que esse favoritismo do Palmeiras pode se consolidar mesmo com o desfalque pesado do Danilo e talvez a possibilidade de não contar com o Veiga. São 2 caras que têm uma influência enorme no jogo que o Abel pratica. Mas ainda assim, consigo enxergar repertório suficiente dessa equipe que, mesmo não estando bem nos últimos jogos, já provou em outras situações que consegue dar a volta por cima, que consegue tratar esse jogo com atenção especial, com atenção devida, que é uma possibilidade de um tricampeonato consecutivo de Libertadores. E certamente o Abel, se for eliminado, o Filipão também é um técnico muito capaz, que conhece a competição, vai ser vendido de forma muito caro. Vai ser algo, de fato, para o Atlético Paranaense tratar como uma grande façanha eliminar esse Palmeiras em casa. Porque o jogo de lá é uma vantagem considerável, mas ainda assim, quando termina o jogo, acredito que ali na rodinha do Palmeiras os caras pensaram, a gente está muito vivo, a gente vai fazer esse jogo em casa. Mas o Palmeiras é favorito, Rafa? É favorito. Para a classificação? Para a classificação, por conta de tudo isso que foi colocado. Fosse um outro adversário, nas mesmas circunstâncias, exceção do Flamengo, talvez um River Plate ou um Boca num grande momento, a gente diria isso com alguma tranquilidade, né? E o Atlético Paranaense é quase uma exceção, como bem pontuou o Elton. Acho que é um time que tem uma característica de jogo que se assemelha ao que a competição pede. Muito em função do seu estádio, muito em função do seu treinador. Isso ele não vai ter mais a partir de agora.
acho que o Palmeiras tem um grande desafio que, para mim, é maior até do que propriamente a classificação. A classificação ela é consequência do êxito em cima desse desafio, que é recuperar uma regularidade de campanha. A gente não teve, em 2022, um Palmeiras 4 jogos sem vencer. São 3 empates e 1 derrota. A gente vê um Palmeiras no momento em que parece estar um pouco menos autoconfiante. E grande parte do êxito do trabalho do Abel Ferreira, que você já falou aqui, o William discorreu muito bem, cronologicamente, grande parte desse êxito está associada à regularidade. O Palmeiras fazia um jogo ou outro em que o resultado não acontecia, daqui a pouco empacava 3, 4 vitórias seguidas. Recuperava muito rapidamente. Neste momento, a gente está fazendo uma análise de corte de circunstância atual. Isso. Nesse momento, o Palmeiras tem uma pressão de voltar a ser Palmeiras. Então, acho que isso é um elemento importante. Talvez o Abel, com a sua metodologia e principalmente essa preocupação em trabalhar o mental dos jogadores, talvez ele consiga trazer um fato que faça todos esses elementos serem bem absorvidos pelo time e em campo a performance acontecer. E eu sempre aqui valorizei o Atlético Paranaense, apostei no Atlético contra o Flamengo jogando no Maracanã. Já vai se gabar. Você virou meme, inclusive, lá, por vai isso. se gabar. Não, mas... Não é possível. Mas hoje na Copa do Brasil, você falou. Na Copa do Brasil. Copa do Flamengo. Mas mesmo sendo esse Atlético Paranaense, que em competição de mata-mata cresce, que é um time bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, chegou na final do ano passado, merece todo o respeito. Para mim, o Palmeiras é cascudo demais para deixar escapar essa classificação hoje. Não, eu quero ouvir o pessoal lá de novo, quero ouvir o Abel e o Facincani, que a gente está falando aqui de um grande desafio para o Palmeiras. Estou pensando nessa escalada do Palmeiras em Libertadores, já teve que passar pelo River, teve que passar por um Atlético Mineiro que à época era favorito, disputou 2 decisões. Qual é o tamanho desse desafio de hoje para o Palmeiras? Porque ele está numa situação delicada. Contra o Atlético Mineiro, ele saiu de um empate em casa. Contra o River, ele saiu de uma vitória de 3-0 fora de casa. Agora a situação é diferente. É o adversário que tem a vantagem. Qual é o nível desse desafio? Foi bom você cortar, porque eu já senti que o Breler estava querendo mostrar aquela marra, já estava querendo... Não, eu sempre falei... Ele falou lá no ano passado, na Copa do Brasil. Faz um ano isso, Era Abel. outra situação e ele está querendo trazer até agora. Então você cortou na hora certa, William. Agora é o seguinte, esse Palmeiras... Por que o torcedor do Palmeiras que vai lotar a arena hoje, ele tem tanto otimismo, mesmo depois de uma derrota? Porque o Palmeiras, como vocês lembraram bem, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, ele não precisa jogar o seu melhor futebol, ter a sua partida memorável para dificultar as coisas para o adversário. Ele vinha sendo dominado pelo Galo no Mineirão, naquele jogo, perdendo de 2-0, quando ele joga mal, ele acha uma bola parada, ele acha um escanteio, uma falta cobrada pelo Scarpa. Então tem tudo isso que faz com que o palmeirense, e até nós mesmos, né? A gente pode atribuir, eu, por exemplo, diria que o Palmeiras tem um favoritismo para o jogo e para se classificar, mas muito pequeno, no máximo vai 55-45. Porque não é surpresa nenhuma se o Furacão vier aqui hoje, conseguir um empate, sair classificado, ou até uma vitória. A única coisa que eu discordo do Elton, quando o Elton disse o Palmeiras é muito forte em casa. Não. O Palmeiras é muito forte em todos os lugares. A Libertadores vem provando isso e também o Campeonato Brasileiro vem provando isso. Então o que o Atlético Paranaense fez lá já é um absurdo. Conseguiu derrotar um Palmeiras que não é derrotado por ninguém. Por que não pode fazer hoje? Pode. Diga lá. Ele quebrou uma sequência de 20 jogos do Palmeiras fora de casa, que foi a maior da história da Libertadores, né? Então, já dispensa qualquer tipo de apresentação nesse tipo de argumento. E lógico que o Elton falou também, acho que... Não sei se o pessoal ouviu aí, mas está tendo uma... Desculpa, viu, Facincani? Está tendo uma visita, que é o tour guiado que tem sempre aqui de torcedores que vêm visitar a arena, não sei... Se a gente consegue mostrar, eles e aí eles cantam, Abel. Eles passeiam um pouco com o troféu da Libertadores. Daqui a pouco eles vêm aqui no gramado, pedem fotos e autógrafos para o Facincani, mas é só a visita, esses gritos aí. Continua que eu te interrompi. Enfim, não, mas deu para entender que o Elton falou também dessa força específica em casa, mas sem tirar esse mérito do Palmeiras fora, Abel. Agora, nunca recentemente o Palmeiras conquistou alguma coisa sem um quesinho de dificuldade, né? O Palmeiras parece que em alguns momentos ele precisa entrar nesse viés de desconfiança, que claro, não é que ninguém quer se colocar para baixo, mas parece que para recuperar um pouco dessa motivação
e ele próprio entender essa dificuldade para passar por cima e mostrar o tamanho dessa força, né? A própria Libertadores foi vencida dessa forma, né? Contra o Atlético Mineiro do ano passado, o Palmeiras que empata em casa, que fora de casa estava perdendo por 1-0, busca um resultado 1-1, e essa própria classificação que você falou desse ano. O jogo contra o River Plate, Palmeiras com a classificação para a decisão completamente encaminhada em 2020, aí vem aqui 2-0. Contra o São Paulo do Paulistão, o confronto que eles comentaram lá no estúdio. Do São Paulo, mas levou um baile no Morumbi e devolveu o baile com juros e correção aqui. O do próprio São Paulo pela Libertadores. Palmeiras, no primeiro jogo também, com dificuldade, 1-1, aí veio para cá, se o Paulo acerta aquele gol, inclusive aqui atrás, né? Talvez a história do jogo fosse diferente, depois clareia a partida. Então, é um Palmeiras que, diante desse cenário, ele sabe se sair muito bem, sabe se comportar, e o Abel é um cara extremamente cirúrgico para esse tipo de condição. Então, por isso que o torcedor acredita muito nessa virada, porque o Palmeiras, além de retornos importantes como do Gustavo Scarpa e do próprio Rafael Veiga, que treinou e a princípio está clinicamente, pelas imagens das atividades que a gente teve à disposição, se vai ser titular ou não, uma outra história. Eu sei que você é a favor de que o Veiga fique no banco e entre depois. Eu penso diferente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, não é, William? Ou já? Vamos agora, vamos. Já que deu gancho aí, vamos nessa. Temos, inclusive, uma tela aqui, ô Abel. Você tá ouvindo? Temos até uma tela aqui, a apuração do Vinícius Nicoletti. O time que treinou ontem. Eu não sei se o pessoal lá está escutando ou está algum probleminha no áudio. Vamos colocar a tela. Atenção. Esse é o time que treinou ontem, tá? Foi o time que treinou ontem. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez. Até aí normal. Zé Rafael, Gabriel Menino na vaga do Danilo. Scarpa no meio, no lugar do Rafael Veiga. Tabata, Dudu e Rony. Rony voltando a ser referência, né? Saindo da ponta pro meio no lugar do Lopes. Conforme o Facincani falou ontem, e eu concordei 200%. Eu acho que o time tem que ser esse. Treinou a maior parte do tempo ontem, tá? Claro que mexe aqui, ali, acolá, mas a maior parte do tempo foi esse Palmeiras no treino de ontem. Informação do Vinícius Nicoletti. Algo a corrigir aí? Fala, Rafa. Não, tem uma coisa que me chama a atenção, porque quando o Tabata foi usado em alguns jogos do Palmeiras, pelo menos eu vi assim, ele entrou durante as partidas muito por dentro. Sim. Né? E se for esse o desenho em campo, esse 4-2-3-1 com o Tabata fazendo do lado esquerdo, vai ao encontro do melhor Tabata do Sporting campeão com o Rubem Amorim, em que ele não era titular, mas entrava sempre pelo lado esquerdo, na vaga do Pote ou do Sarabia, e naquele 3-4-3 que o Rubem Amorim fazia no Sporting, que deu muito certo, deu título, era um futebol interessante, intenso, de velocidade, e o Tabata era muito utilizado. Na última temporada já foi menos utilizado, mas na anterior foi bem, e acho que aquele setor esquerdo ali é o mais indicado para ele poder jogar mesmo. E são 4 jogadores que podem cair por ali, porque o Scarpa faz o lado esquerdo, mas também faz o direito. E também faz o direito. O Rony jogou do lado esquerdo e o Zé Rafael, muitas vezes, caiu. O Zé Rafael começou como um meia pelo lado esquerdo, né? Ele muitas vezes cai por ali, com a ausência do Danilo, talvez tenha um pouco mais até de liberdade para jogar um pouco mais à frente. Então é uma formação que privilegia muito o Piquerez, digamos assim, né? Vai ter muita gente para dialogar pelo lado esquerdo. E no primeiro jogo, como a referência, ficou bem claro que não funcionou, né? O Palmeiras não funcionou com o Lopes ali sendo o jogador de referência, e eu acho que essa mudança é muito natural. E mais, viu, William? Para mim é o mata-mata mais difícil de Abel Ferreira desde que ele chegou ao Palmeiras. E de longe, para mim, de longe. Todas as competições? De longe, mas muito de longe. Teve claro, o Chelsea no Mundial, hein? Mas mata-mata, ida e volta. Tá. Eu não estou contando o jogo do Flamengo numa final, o jogo contra o Santos numa final. Mata-mata. Mais que o do River. Mais que o do River. O Facincani acabou de falar aí com relação... Com 180 minutos, o Palmeiras foi melhor do que o River. Nos 180 minutos. E isso não é questão técnica, não. É uma questão de como cada time joga contra o Palmeiras. O São Paulo quis jogar contra o Palmeiras, o River quis jogar contra o Palmeiras, o Atlético Paranaense pode não querer jogar contra o Palmeiras. Imagina, e não querer jogar contra o Palmeiras é muito difícil também. O Atlético Paranaense, se a gente parar para pensar, faz muito sentido o que você está falando. O Atlético Paranaense, jogo de ida contra o Flamengo, Libertadores, Copa do Brasil, o Atlético Paranaense não tinha vantagem nenhuma, era o primeiro jogo.
E o Atlético Paranaense se fechou ali em Copas e tomou um arrepio do Flamengo, a bola não entrou. 3 zagueiros, 3 volantes, 2 alas, muito mais laterais do que alas. E todos atrás da linha da bola. 2 meias. Porque para eles, o 0-0 no Maracanã era um baita negócio. E foi alcançado o objetivo. Porque levava para casa a decisão, acabou que o Flamengo conseguiu vencer. Você imagina hoje, eu vou ficar muito surpreso se o Filipão mudar muito a mentalidade dele, vou ficar extremamente surpreso pela condição do jogo e pela cabeça do Filipão. Hoje, o Atlético ainda tem a vantagem, que é a casa do adversário. Mas se ele jogar da mesma forma que jogou no Maracanã, o Palmeiras agradece. Ali vai ser uma pressão e o Palmeiras tem até um repertório maior de furar esse tipo de retranca com bola parada, com Scarpa. Então, se jogar de forma passiva, só esperando o Palmeiras e jogando por um contra-ataquezinho, vai pagar caro. Eu acredito que o Filipão, como achou um sistema mais seguro, jogando com uma linha de 4 atrás, sem 3 zagueiros, esses 3 homens pegadores no meio-campo, ele deva manter e apostar mais num tipo de jogo que foi muito bem sucedido quando o Atlético Paranaense enfrentou o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e ganhou. Porque ali foi um Filipão que até no começo da partida pressionou um pouco mais, adiantou um pouco mais seu time, aí ele acha o gol, joga de forma mais confortável, mas eventualmente mexendo no time, tirando o Palmeiras da zona de conforto. Então esse é o Atlético Paranaense que deve se comportar hoje. Um time um pouco mais agressivo. A gente não quer um Atlético Paranaense com uma vantagem de 1-0, jogando lá em cima, marcando o Palmeiras, tentando amassar no primeiro tempo. Mas em alguns momentos é preciso que esse meio-campo forte e encorpado tire esse Palmeiras da zona de conforto, principalmente na saída de bola. Antes de passar para o Facinho, quer dar um plazinho aqui, rapidinho? Tem mais um fator que eu acho que é importante. Vocês lembram do que falou o Dorival? O Dorival enfrentou o Atlético Paranaense e Palmeiras nessa sequência. Foi. Contra o Palmeiras colocou um time reserva, contra o Atlético Paranaense jogou com a equipe principal e alegou que o campo foi influência na escalação. O Atlético Paranaense não vai ter esse problema. O fator mando, o Palmeiras tem um domínio. O fator campo é igual, porque são campos iguais. E isso pesa muito também quando a gente vai analisar a forma com que cada equipe vai jogar. Sim. O Atlético Paranaense se sente confortável nesse tipo de campo em fazer o jogo que faz também. Jogar atrás, tentar sair em velocidade nos contra-ataques. O fator mando para o Palmeiras vai ser diferencial, a atmosfera do jogo. O campo não, para mim é 50-50. Vamos voltar lá que o Facincani está chamando, a gente deu uma paradinha lá porque a visitação ao Allianz Parque hoje tinha um plus que era o Facincani. O pessoal pagou um pouquinho mais para poder ver o Facincani, então teve que parar para tirar foto e tal, aquela coisa toda de selfie, o Facincani está de volta. Fala, Facinca! Não, enfim, tirando esses impropérios provindos da sua parte, deixa eu só citar o seguinte. Eu estou muito com o Breler nessa questão que ele falou a respeito do Palmeiras, porque eu penso que o Atlético Paranaense dificilmente vai abrir o peito aqui. Já não abriu lá em Curitiba. É o que eu ia te perguntar. Inclusive lá em Curitiba, depois do jogo, a gente conversando com jornalistas que cobrem diariamente o Atlético Paranaense, até com torcedores do Furacão, eles diziam, vocês vão ver a retranca que o Felipão vai fazer lá. Será que não? Eu acho que sim. Eu não tenho dúvida. Para mim, o Filipão com o Atlético, ele sabe da limitação do Atlético. Não é uma equipe que, tecnicamente, ela orna dos melhores jogadores para desenvolver futebol, principalmente no setor do meio campo. Ele tem um grande atacante, que é o Vitor Roque, e 2 bons laterais. Aliás, muito bons, o Kelvin e o Abner, Vitinho deu trabalho lá no primeiro tempo para cima do lado direito ali do Palmeiras. Sim, mas era um Palmeiras que ele mesmo também estava dando esse espaço, né? E um Palmeiras que naquele dia não estava acontecendo com inúmeras movimentações, que é por isso que eu falava em relação ao Rafael Veiga. Eu vejo o Rafael Veiga recentemente muito mal fisicamente e um jogador sem a intensidade e a leitura de jogo para atacar o espaço em que ele poderia estar e equilibrar o setor de posse de bola do Palmeiras, que era o meio-campo. Né? O que acontecia? O Atlético... Se o Veiga tivesse 80%, você não escalaria hoje? Não, eu penso que o Veiga, ele nesse momento, ele pode entrar no segundo tempo. Eu acho que para ele vai ser bom, para o Palmeiras vai ser bom ainda, né? O que acontece? O Atlético, ele saía para fazer a marcação espelhada do Danilo, do menino do Zé Rafael, quem subiam, né? Os 2 garotos do meio campo, né? O Vitor e o Alex. Então, os 2 subiam. O Fernandinho ficava praticamente como um líbero à frente da zaga
e tinha um espaço naquela região do meio campo, que era o espaço onde o Veiga tinha que sair para atacar e ser o referencial de meia, para puxar o Dudu e, obviamente, dar o corredor para o Marcos Rocha e eles trabalharem. E aí o Flaco Lopes puxar a marcação do Thiago Heleno e do Pedro Henrique para cima ou do Dudu ou do Rony. E aí nesse espaço, aliás, do Rony não, ou do Rony quando ele tem pela direita, mas de um dos lados, para abrir espaço para quem vinha por fora. Que aí no caso, se ele puxasse pelo lado do Rony, era para infiltrar o Dudu, ou principalmente puxando para o lado do Dudu, que é o cara que mais participa do jogo com bola do Palmeiras, para dar ao Rony aquilo que ele mais gosta, fazer o facão e entrar para finalizar. Essa mecânica não aconteceu, porque o Veiga se puxava com o Dudu, jogando muito próximo ao lado direito e à beirada do campo, ora às vezes como um segundo, terceiro volante ali também se alinhando ao Zé Rafael, e o Palmeiras não tinha com quem atacar. E muitas jogadas era o Dudu que tentava puxar por dentro, só que aí a marcação era triplicada em cima dele. Porque o Thiago... que muda com o Tabata? O que muda com o Tabata é a movimentação. O Tabata fisicamente melhor, e ele participando mais ativamente do jogo. Não que o Veiga não faça isso, o Veiga já fez isso. Hoje não está conseguindo por alguma razão. E conversando com pessoas da comissão técnica do Palmeiras lá em Curitiba, e eu estive ao lado de alguns membros e conversei com eles, eles mesmos explicaram, o Veiga ainda está, sabe, naquele processo de entrar na rotação da equipe depois da lesão que ele teve do Covid. Então é normal que isso aconteça. Por isso que eu falo, ir voltando aos poucos com o Veiga é bom para o Veiga e bom para o Palmeiras. Porque ele não se arrebenta, ele não se sacrifica mais do que o necessário e o time pode ter num Tabata que não tem a técnica do Veiga, mas tem a movimentação para atacar esses espaços que o Atlético possa dar. E hoje é um jogo de muita movimentação, porque como o Atlético vem mais retraído e ele vem para blocar essas infiltrações de beirada, Dudu, Barra do outro lado, ou o Rony, ou então o próprio Tabata que abrir por ali, ou o Scarpa, esses caras ali na frente e um próprio Rony, por isso que não dá para ser jogo para Flaco Lopes, é jogo para Rony, ele circulando por entre linhas na defesa, ele pode dar justamente essa opção de ultrapassagem de um Dudu que vem de fora, é um jogo para os laterais do Palmeiras hoje subirem e podem até subir ao mesmo tempo em algum momento da partida se você tiver uma proteção dos volantes, para que você amplie o jogo e tente sufocar o Atlético Paranaense. Você tá ousado demais. Não, mas dá para fazer. O Flamengo sobe com 2 laterais ao mesmo tempo em muitos jogos, entendeu? Você tem que ter um equilíbrio de proteção na retaguarda. Você tem dos 2 zagueiros protegidos com o Gabriel Menino, ora um Zé Rafael, mas principalmente o Gabriel Menino, e espetando o Zé para ser mais uma opção de chegada, até pela força física que ele tem, o Palmeiras consegue se alinhar com 3 jogadores e proteger os setores por eventual contra-ataque. Então, um jogo de xadrez, de mecanismos. E isso eu observei lá de cima, a gente estava junto na cabine, vendo essa movimentação. Uma coisa é ver da televisão, outra coisa é você ver lá de cima o desenho. No desenho, era um centroavante engessado, que não movimentava, que ficou preso às garras dos 2 zagueiros do Atlético Paranaense. O Rony tentando se infiltrar e batia nele, porque toda hora estava na mesma movimentação. O Dudu travado pela marcação da equipe do Atlético, porque ele tentava na jogada individual sair para o jogo, e o Veiga atrás do Dudu. Isso não pode acontecer. Aliás, eu estava ao lado do Facincani, na tribuna de imprensa, lá em cima, lá na Arena da Baixada, senti um Facincani tenso. Não sei porquê, talvez vocês... Acho que não era nada relativo ao jogo, mas estava tenso. Não, hoje você tá faceiro, porque a gente tá solto, vai todo mundo pra frente, faz os laterais, vai todo mundo pra cima do furacão. Esse é o Facincani de hoje. William. Quando a gente vê um jogo acontecer, a gente fica ali, vem pra cá, você pra cá, Fernandinho sobe, tá muito preso. Fernandinho, ataque esse meio, não deixa o Palmeiras crescer por ali. A gente vai desenhando o jogo ali, é normal. Cuidado com o contra-ataque, hein? Vitor Roque, hein? Aliás, falar em Vitor Roque, a gente já vai falar de Endrick também. Só uma coisinha. Esses jogos que a gente citou, que o Palmeiras conseguiu reverter, principalmente contra o São Paulo, o Palmeiras foi um rolo compressor no começo do jogo. O Palmeiras foi com uma volúpia. O Palmeiras já construiu o resultado com 10, 15 minutos e já tinha um resultado. Verdade, acabou tomando um gol, foi para os pênaltis e quem passou foi o São Paulo. Mas era muita volúpia. Alguns jogos a gente viu isso. É assim hoje que você imagina? É assim. É a volúpia, é o rolo compressor desde o primeiro minuto para já fazer o resultado? É assim hoje, desde o primeiro minuto, e isso independe da formação do Atlético Paranaense. Se o Filipão quiser botar uma linha de 5, uma linha de 4, 3 volantes, jogador de velocidade, isso independe para o Abel Ferreira. Ele vai estabelecer parâmetros não só posicionais, estratégicos, como também alguma coisa relacionada a
saída de bola, alguma movimentação própria que ele provavelmente estudou na saída, no posicionamento da linha defensiva do Atlético Paranaense para tentar explorar. E aí eu falo muito sobre enfrentamentos individuais, essa questão do ataque do Palmeiras ter jogadores que podem fazer mais de uma função ou, por hora, construindo melhor, fazer funções em setores geográficos diferentes do campo. Isso pode trazer um elemento novo. De repente você vê um Rony trocando com o Dudu por uma circunstância do pareamento com o defensor adversário. Isso tudo o Abel estuda meticulosamente. A gente vai sempre lembrar do gol da Libertadores contra o Flamengo, nas costas da puxada do Felipe Luiz, que o Bruno Henrique não volta, o Arrascaeta não acompanha, rola o cruzamento e o Palmeiras faz 1-0. Alguma coisa parecida o Abel vai tentar para o jogo de hoje, com certeza.